Galera, professor Andreas na área aqui de volta, povo! Pra gente continuar a nossa odisseia pelas trajetórias curvilíneas. Bloquinho fazendo curva, cara. O que a gente viu até agora? Você já sabe, ó, que pra resolver qualquer questão de trajetórias curvilíneas, o que você vai fazer? Desenha todas as forças que agem no objeto e iguala a força restante centrípeta. E a força restante centrípeta, a formulinha... Deixa eu pegar uma canetinha que tem tinta aqui. A formulinha vai ser, ó, força restante centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre r. Você lembra disso? Beleza? A gente viu exemplo do globo da morte. Cara, muito contraintuitivo, porque eu te perguntei assim, eu tenho o lutador de sumô e eu tenho eu numa moto. Quem tem que fazer maior velocidade para conseguir dar uma volta completa? E daí a gente chegou à conclusão que não depende da massa. Então, para fazer uma volta completa no globo da morte, pode ser o lutador de sumô ou pode ser eu, é a mesma velocidade. E só por desencargo de consciência, só para você ter uma noção legal, ó, imagine você, rapidão, globo da morte de 5 metros de raio, 5 metros de raio. Qual que é a velocidade mínima para um motoqueiro conseguir dar uma volta completa? Ó, a gente chegou nessa equação, velocidade igual a raiz de r vezes o g, certo? Daí, ó, velocidade igual a raiz de r, que é 5, vezes gravidade, que é 10. Isso aqui vai dar raiz de 50. Raiz de 50, sabe quanto que é? É aproximadamente 7, né? Aproximadamente 7 alguma coisinha, nada, quase nada. Então, 7 metros por segundo é a velocidade que você precisa fazer para dar uma volta completa no globo da morte. E olha só, vou fazer a conta aqui. Quanto que é essa velocidade em km por hora? 7 vezes 3,6 dá 25,2 km por hora. Então, ó, chegamos juntos nessa parada aqui. Você dá uma volta num globo da morte de altura de raio 5 metros, que é um globo da morte convencional mais ou menos. Você precisa de uma velocidade de 25,2 km por hora. Cara, isso aqui não é nada. 25,2 km por hora, se estiver num carro, parece que tá parado. Por quê? Porque é uma velocidade muito pequena. Qual que é o problema do globo da morte? É você colocar 7 motoqueiros lá dentro. Daí o bicho pega. Porque para dar uma volta, você consegue dar uma volta correndo. Se você não tiver medo e correr rapidinho, você consegue dar uma volta correndinha aí, né? Dependendo da pessoa. Mas se colocando 7 neguinhos lá dentro, 7 pessoas lá dentro, daí é um problema. Beleza. Ó, sabendo disso, vamos resolver as questões. Vamos resolver algumas questões aqui together, tá? Primeira questão, e tem mais um caso especial que eu queria te mostrar também, que é o caso do Relâmpago McQueen. Mas mais pro final da aula eu te mostro. Não sai daí, meu! Vamos estudar o Relâmpago McQueen. Ó, exercício para você 4 do praticando. A questão fala o seguinte, um caminhão com massa 6 toneladas. Povo, 1 tonelada tem quantos quilos? 1000, né? Então 6 toneladas é 6.000 quilos. Carrega uma carga sólida de 2 toneladas, ou seja, 8 toneladas no total. E apresenta a velocidade de 72 km por hora. Tá. Quando passa por um vale, vale é aquilo que a gente chamou de depressão, confere? Com um ponto mais baixo de raio igual a 200 metros. Qual será o valor da força aplicada pelo chão no caminhão? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar. Professor, você não sabe desenhar. Eu sei que eu não sei, mas mesmo assim eu desenho. Aqui o meu caminhão. Como que eu vou desenhar um caminhão? Peraí. Ah, muito bom. Isso aqui é um caminhão, tá? Beleza. Quais forças agem neste caminhão agora? Tem o peso, sempre tem peso, e tem a normal. Quem ganha, povo? Se o caminhão ele vai subir, ele está no ponto mais baixo da depressão, do vale, e ele vai subir, quer dizer que a normal ganha, a força para cima ganha. Então, ó, normal menos o peso do caminhão é igual a força resultante centrípeta. Todas as questões você vai resolver assim, desenha as forças, acha a resultante, acabou a questão. Normal menos o peso é igual a m vezes v ao quadrado sobre r, certo? E ele te deu tudo, e ele pede o quê? Ele pede a força aplicada pelo chão no caminhão, ele te pede a normal, tá? Então vamos lá calcular essa normalzinha aqui. Normal menos, peso do caminhão vale quanto? Se é 8 toneladas, se liga. 8 toneladas é 8.000 quilos. 8.000 quilos é 80.000 newtons. Certo? 80.000 newtons. Igual a massa, que é 8.000,
vezes a velocidade. Essa velocidade é de 72 km por hora. Povo, vou usar em km por hora? Fale que não, fale que não, fale que não. Não, não usar. Isso! Não vou usar em km por hora, vou usar em metros por segundo. O que eu vou fazer? Divide por 3,6, que dá 20, tá? Então 72 dividido por 3,6 dá 20. 20 ao quadrado sobre 2. E daí, meu povo, é só fazer a continha e eu vou usar a minha... Ó, n menos 80.000 é igual a 8.000 sobre 2. 8.000 sobre 2 dá 4.000. E 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. E daí é só resolver isso aí. Vai dar um número estrambolicamente grande? Vai, nada demais. 4.000 vezes 400 dá 1.600.000. Passei 80.000 para lá, somando dá 1.680.000. Então, normal, neste caminhão, vai ser de 1.680.000 newtons. Não errei nem o zero, exatamente, newtons. Sucesso? Tudo bem? Então tá aí a questão. Pessoal, é uma força absurda. É uma força absurda. Por quê? Porque o peso do caminhão é absurdo. É 8.000 newtons de massa, meu. Daí fica 80.000 newtons de peso. Show? E numa velocidade ainda de 20 metros por segundo. Então é um negócio absurdo mesmo. Tá, povo, até... Opa! Tem uma coisa errada aqui, né? O raio, na verdade, ele vale quanto? Ó, peraí. Volta tudo. O raio, ele vale 200, né? Por que coloquei 2? Tô viajando. O raio vale 200 metros. Ó, vai dar menorzinho um pouquinho, né? 80 sobre 2 dá 40. Daí fica 40 vezes 400. Ah, agora sim. Agora dá certo. Fica 40 vezes 400. Obrigado aí por me avisar, hein? Galera aí de casa, 40 vezes 400 dá 16.000. Daí passei pra lá, fica 96.000 newtons. Ah, professor, agora fica menorzinho, né? É, agora ficou menorzinho. Beleza? Então, perdão aí pelo erro. Acontece, né? De vez em quando acontece um errinho aqui, um errinho ali e tal. A gente corrige, sem problema nenhum. Sucesso? Tá, próxima questão. Vamos lá, questão 3. Olha essa questão que legal. Uma aeronave, antes de aterrissar é na Terra, sabia, né? Se fosse na Lua, seria alunissar, mas tudo bem. No aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, faz uma curva no ar, mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que essa curva seja um círculo de raio 6.000 metros. Ó, raio 6.000 metros. E que a aeronave trace uma trajetória com velocidade de 432 km por hora em relação ao solo. A aceleração centrípeta dessa aeronave vale quanto? Povo, ele pede aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, qual que é a equaçãozinha? Você lembra? A aceleração centrípeta é só essa partezinha aqui, ó. Só essa partezinha aí, sacou? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Só cuidado, você não pode usar a velocidade em km por hora, você tem que transformar em metros por segundo. Quanto que é 432 divididos por 3,6? Vamos lá. 432 divididos por 3,6 dá 120 metros por segundo. Então aqui fica 120 elevado ao quadrado sobre o raio, que vale 6.000 metros, tá? 6.000. Logo, essa aceleração centrípeta vai ser 120 ao quadrado, que vale 14.400, divididos por 6.000. Isso aqui dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, este aviãozinho vai ter uma aceleração centrípeta de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Ele coloca aqui 2,400, mas, enfim, é 2,4. 2,400 e 2,4 é a mesma coisa. Certo? Letra C. Beleza. E daí, eu queria te mostrar o relâmpago McQueen aqui agora. Povo, essa aqui é o último exemplo que eu vou te dar que pode cair para você numa prova aí que o professor pode fazer para você ou pode ter na apostila também, que é, e se tiver um carro, é o exemplo 6, tá? E se tiver um carro numa pista sobrelevada. Carro numa pista sobrelevada é o que acontece, por exemplo, quando você está indo na BR, você está viajando, papaizinho, mamãezinha, responsável, tá lá dirigindo, e ele sai de uma BR e vai para outra BR.
E para isso acontecer, tem os vergalhões, que dependendo da região do Brasil tem nomes diferentes, que ele faz assim, ó. E daí pega essa BR daqui. Confere? O trevo, que alguns lugares chamam também, sai daqui e faz assim e vai para cá. Só que essa curva, note na próxima vez que você for viajar, isso aqui é muito legal. Essa curva, ela é sempre assim, ó, inclinadinha, sacou? Ela não é reto. Para você sair de uma BR, já que está em alta velocidade, e ir para outra BR, ela não é reta. Ela é sempre inclinadinha. É essa curva sobrelevada aqui. A mesma coisa acontece numa corrida da NASCAR. Tá aí, Relâmpago McQueen, sacou? E como que eu calculo qual que é a velocidade que esse cara tem que fazer para ele não sair derrapando ou não entrar na curva? Qual que é a velocidade ideal que ele tem que fazer? Daí eu desenhei aqui para você. E ó, desenha esse carrinho aqui pra mim. Quando você for desenhar, você pode desenhar assim, ó, sem problema nenhum. Aqui tá a pistazinha e aqui tá o carrinho, né? Ó, o carrinho tá, a frente dele tá aqui, tá? Beleza. E ó, quais forças agem neste carrinho? Age o peso, age a normal e a resultante entre esses dois vai ser a minha força resultante centrípeta. Se você pegar isso aqui e fechar aqui, ó, peso, você vai ver que este ângulo θ aqui é o mesmo ângulo deste aqui, ó, θ. Sacou? Isso aí é o único que eu falo assim pra você. Ah, você pode dar uma decoradinha. O resto você tinha que fazer, né? Eu tava insistindo pra você não decorar isso aí. Você pode dar uma decoradinha pequenininha assim, tá? Então, ó, quando você fez isso aqui, você chegou neste triângulo. O que eu vou fazer? Olha só. Tangente de θ é igual a cateto oposto, que é a minha força resultante centrípeta, sobre cateto adjacente, que é o meu peso. Fechou? Ó, tangente de θ vai ser m vezes v ao quadrado sobre r sobre o meu peso, que é m vezes g. O que eu faço? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá, vamos lá. Calma lá. Tangente de θ é igual a, vou repetir a primeira, m vezes v ao quadrado sobre r, e multiplicar pelo inverso da segunda, fica 1 sobre m vezes g. M com m. Um tcheco aqui. Passo esse RG para lá, vai ficar assim, ó. Velocidade ao quadrado igual a RG tangente de θ. E o quadrado eu passo como raiz. Então fica raiz disso aqui. Prof, eu preciso saber tudo isso? Se não quiser, não precisa. Só isso aqui que é a parte importante. Só, por que você não deu essa parte importante logo de uma vez? Porque é legal você chegar, né? Fala a verdade. É legal, você se sente legal quando você consegue chegar nessas coisas. O que fala aquela equação para mim? Aquela equação, ela vai falar o seguinte, ó. Qual velocidade você tem que fazer para você não derrapar e para você não cair aqui? Para você fazer exatamente esse trajeto aqui. Qual velocidade você tem que fazer para fazer esse trajeto aqui? Detalhe, eu não considerei atrito. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que não tenha atrito na pista, neste caso, curva sobrelevada, você consegue fazer a curva. E é por isso que quando você sai de uma BR e entra em outra BR, a pista é assim, ó. Porque mesmo se estiver chovendo, por exemplo, atrito quase nulo. E daí você consegue fazer a curva mesmo assim se estiver em alta velocidade. Sacou? Então, V igual a RG tangente de θ. Por isso que é sobrelevado e não é plano. Por isso que aquelas pistas de corrida de bicicleta, ó, corrida de bicicleta também a pista é assim, ó, sobrelevada. Que é para justamente você conseguir fazer a curva mesmo se não tiver atrito na jogada. Isso é muito legal. Se fosse reto, meu, era só pneuzinho derrapando, era só bicicletinha pro chão. Então, por isso que é sobrelevado. Show? Sucesso? Então tá aí o exemplo 6, que é o exemplo final, e eu deixo para você duas questões para você resolver, ó. Essa questão aí, questão 2 do praticando, tá? Então resolve aí, que é justamente sobre isso. Então é só pegar aquela formulinha e utilizar, tá? E resolver essa questão 4 do DH, que é do Enem. Questão bem legalzinha, questão 4 do Enem. Show? Tudo bem? Então faz isso para mim
E valeu aí pela paciência de teste dessa aula. Professor Andreas fica por aqui. Até a próxima. Tchau!